Boa noite a todos, sejam todos mais uma vez bem-vindos a esta casa, né? Falar desse capítulo do mês, né, que nós celebramos o Dia das Mães. Caso vocês não vejam os slides, nós apagaremos essa luz, certo? Então eu agradeço primeiramente a seu Cleólogo pelo presente, já que foi ele que escolheu o tema da palestra, né, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre o que é honrar pai e mãe, né, que é o capítulo 14 do Evangelho. Esse capítulo, à luz da doutrina espírita, ele é cíclico. O que é cíclico? Ele não tem começo nem fim. Por quê? Porque ora nós estamos nos papéis de pais, ora nós estamos nos papéis de filhos. Então, a primeira reflexão ao estudar esse capítulo é: mas uma coisa é certa, todos somos filhos. Todos que estão aqui nasceram de uma mãe e têm um pai, né? Então a gente deveria começar. Então vamos eleger o nascimento, para que a gente possa conversar um pouco sobre esse capítulo. E aí, como a gente não amolecer, né, ao nascimento de uma criança? Como olhar para esses pequenos seres que nos são confiados e não amolecer o coração? Então, quando nasce o dever de honrar o nosso pai e a nossa mãe, né? Eu estou aqui numa dupla jornada, passar minha cola, né? E passar aqui os slides, mas tudo bem, né? Então Jesus, né, ele vem enfatizar o que já estava no Decálogo, né, que é narrado por Kardec no início do Evangelho, do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo: honrai vosso pai e vossa mãe, né? Se você quiser viver muito tempo no reino que Deus te dará, né? Então você deve honrar o vosso pai e vossa mãe. Segundo o nosso irmão espiritual José, narrado no livro Vigiai e Orai, a família é o nosso primeiro compromisso com Deus. Por isso que nós elegemos o nascimento, porque quando nascemos adquirimos um compromisso, e esse compromisso é com a família. Esse é o nosso primeiro compromisso. Emmanuel, no livro O Consolador, nos narra que qual a melhor escola de preparação de almas reencarnadas na Terra? É a família, né? E ele diz: a melhor escola ainda é o lar. E à luz da doutrina espírita, todos nós temos consciência do que isso significa. Onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino que muitas vezes nós colocamos os nossos filhos para que os professores eduquem, né, transferindo a nossa responsabilidade de pais para os educadores numa escola, né, eles podem até instruir, como diz Emmanuel, mas só o Instituto da Família pode educar, né? É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. É apenas no lar onde construímos bases de sentimento, é a nossa estrutura emocional, psicológica, né? Então é onde nossa lição educativa começa e termina no lar. A gente não pode terceirizar para as escolas, né? Isso está na questão 110 do livro Consolador. E aí Kardec, ele coloca como
dizer, palavra-chave do capítulo, piedade filial. E o que vem a ser piedade filial? Piedade é um sentimento em que a gente demonstra amor. Eu tenho piedade por Regivaldo, então eu demonstro amor a Regivaldo. Piedade é filial, que Kardec coloca. Porque nós temos que demonstrar amor aos nossos pais. Esse é o dever. Esse é o nosso dever. Por isso o dever de cuidado, o dever de zelo. Não é? E aí ele coloca o mandamento de Jesus, né, repetido ele repete o decálogo de Moisés, é honra teu pai e tua mãe, é uma consequência geral da lei de caridade e de amor ao próximo, pois não se pode amar o próximo sem amar a seu pai e sua mãe. Como é que a gente pode amar o próximo se aqueles que nos dão a vida a gente não consegue amar? Como é que a gente pode amar, né, um cônjuge, e aí eu vou dar esposo, né, o seu marido, né, e esquecer aquele que te deu a vida, aquele que cuidou de você quando você mais precisava, no momento do seu nascimento, que a amamentou, que hoje nós temos por lei o direito de amamentar 6 meses. São 6 meses mamando direto. Quem é mãe sabe o que é isso. É uma tarefa árdua, uma tarefa difícil. Você abdica do seu... Você passa a ter outras prioridades. Abdica do seu tempo que poderia estar fazendo determinadas coisas e você faz isso com todo amor, toda candura. Você faz isso sem sentir. Os privilégios e os privilegiados passam a ser outros no momento da maternidade. Todas as suas prioridades, elas param, profissionais. E você passa a receber aquele ser de uma forma onde vem ele na frente. Porque quando a gente chega no final, quando a gente cresce, quando a gente reproduz, né? Quando eles estão numa idade senil, quando já estão idosos, por que nós devemos abandoná-los? Por que não lembramos quando eles eram, quando cuidou da gente quando era criança? Por que esquecemos? Né? Emmanuel gosta de dizer que é uma memória fugidia, né? É um esquecimento meio que planejado. Quantos a gente não vê idosos abandonados nos lares, nos abrigos, precisando de migalhas de carinho, né? De afeto. Muitos poderiam dar e abandonam seus pais. E aí a gente coloca aqui, como você vê a sua família? Porque muitos reclamam. Como é que a gente vê a nossa família? A gente reclama muito, a gente fala muito. E aí eu trago até uma experiência pessoal do meu lado profissional. Porque muitos falam da nossa própria família. Como é que eles chegam contando? Sua família é perfeita? Perfeita é aquelas pessoas que chegam, a minha família não tem problema. Aí outros dizem assim, perfeita é só na foto. Né? Tem aquelas pessoas que narram que a minha família ela é problemática. O que é uma família problemática? É aquele em que o parente ele só reclama. Nossa, eu tenho uma mãe muito problemática, eu tenho um pai alcoólatra, eu tenho um filho. Ele só reclama. A família dele é extremamente problemática. É o parente que vê a família como problemática. Existem também aqueles parentes que a gente designa como pais devedores, que são aqueles que fazem tudo pelo filho, né? Que os filhos nunca estão satisfeitos, né? E que não deixam os filhos viverem. É aquele pai que sufoca o filho, né? Quanto mais você faz, mais há necessidade de fazer. Ele não deixa o filho viver. É como se ele estivesse sempre devendo algo, né, àquele filho. Que o pai sempre está devendo algo àquele filho. E tem aqueles filhos credores, que quanto mais você dá, mais eles cobram. Quanto mais amor você dá, mais eles cobram amor. E eles nunca estão insatisfeitos, são sempre muito ingratos com os pais, né? Também temos aqueles que são chamados tanto faz. Como assim, Ana?
Tem filhos que podem dizer que tem pais, tanto faz, tem, são indiferentes. Às vezes não tem um bom relacionamento com os pais, né? Não tem bom relacionamento com o parente. Aí você pergunta, como é que está sua mãe? Não sei, faz tanto tempo que eu não vejo. Seu pai? Não, também nem sei. É indiferente. Se você pergunta sobre o pai, tanto faz você perguntar do pai como qualquer outra pessoa que vai passando na esquina. Existem filhos assim. E existe aquele que é dito normal. Como é uma família normal? Que a gente poderia dizer que a gente vê uma família como normal? Aquela família que é problemática, que tem problemas e que no final dá certo. No final, depois de tantos desentendimentos, porque nós vivemos com as pessoas que precisamos para o ajustamento. Então, qual é a família perfeita que não tem problema? Se vocês tiverem, vocês podem levantar a mão. Não há problema. Eu tenho uma família perfeita. Na minha casa não há problema. Foi unânime, né? Então, aquela família que é dita que a gente coloca dentro dos parâmetros que é comum, é aquela em que há muitos problemas e que há um entendimento no final, né? E aí tem aquela família em que a gente narra que ela é diferente. Existem pessoas que já chegam assim, minha família é diferente. E hoje, a gente vive numa sociedade de bases familiares muito diferentes. Hoje a gente não vê mais aquela família tradicional, papai, mamãe, filhinho. A gente vê uma família com duas mães, com dois pais, a mãe sozinha, o pai sozinho, né? Criado pela avó, criado pela mãe. Então a gente tem uma família. Como é que a gente vê essa família? Né? Muitas vezes a própria pessoa que é membro da família, ela narra, ela começa dizendo, minha família é um pouco diferente do que você conhece, né? Então ela já vai colocando. Então muitas vezes nós vemos a nossa família dessa forma, né? E como você acha que a sua família é estruturada? Né? E aí a gente traz umas ilustrações, né? Pode ser uma família grande, pode ser uma família pequena, né? Pode ser de mães solteiras, de pais solteiros, né? Como é que a gente vê? De pais divorciados, né? Hoje, né? Com duas mães, com dois pais. Então, essa é uma estrutura familiar que comumente a gente vê no nosso dia a dia, né? A gente não tem como fechar os olhos mais, é essa a realidade, né? Inclusive, sobre isso já me perguntaram certa vez, né? Como fica este mandamento, honrar vosso pai e vossa mãe? É uma pergunta bem capciosa, né? Jesus não estaria desatualizado, já que hoje não existe apenas pai e mãe, existe dois pais, existe duas mães, não é? São coisas a refletir. E aí a resposta foi, o ensinamento de Kardec e Jesus são completamente atuais. Por que são atuais? Porque seja qual for a sua família, seja como ela for estruturada, a leitura do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo serve para você. Por quê? Porque o que Jesus quis passar nessa mensagem, tanto Jesus e depois revivendo com Kardec, é que nós devemos tratar aqueles que cuidaram da gente da mesma forma. Então nós temos o dever de retribuir esse amor. Então não importa se você foi criado por dois pais, por duas mães, por uma mãe solteira, por um pai solteiro. O seu dever é de cuidado com aquele que tanto lhe protegeu e tanto amou quando você mais precisou. Ou alguém conhece algum bebê, fora nos desenhos animados, que são megatônicos. O menino já sai andando, nasceu da barriga da mãe, já está conversando com a mãe, já se alimenta, já sabe se vestir. Não, existe todo um cuidado que é feito. E à luz da doutrina espírita, isso é necessário. A gente precisa passar por essa experiência para que a gente aprenda a cuidar, a amar aquele ser pequeno que está chegando nas nossas vidas. Então, com isso, nós nos questionamos. Jesus estabeleceu um modelo padrão de família ideal. Alguém já se questionou isso? Jesus estabeleceu um padrão?
um padrão de família ideal. A família ideal seria mamãe, papai e filhinho, duas mães. Jesus estabeleceu um padrão. Ele deixou um padrão. E aí a leitura do evangelista Marcos, em que Jesus, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? Jesus estava numa assembleia, como todos nós estamos aqui. E aí é como que ele dissesse assim: Ana, seu pai, sua mãe estão ali fora. Foi o que questionaram Jesus. E Jesus olha todos que estão aqui e coloca: e olhando os que estavam sentados, eis aqui a minha mãe, meus irmãos, pois aquele que fizer a vontade, este é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Qualquer um pode ser o meu irmão, a minha mãe. Por quê? Naquela época não se entendia. Hoje, à luz da doutrina espírita, se entende. É por isso que esse capítulo é cíclico. Por quê? Hoje, se eu estou no papel de mãe, amanhã eu posso estar somente no papel de filho. E quem sabe dos nossos compromissos, de todos que nós estamos aqui? Quem não acha que depois de uma encarnação, a Geralda não possa vir a ser minha filha numa próxima encarnação? Ou o Armando, meu pai, eu só não ia ter que vestir aquelas camisas de time, mas é uma possibilidade. Então, à luz da doutrina espírita, a gente coloca isso como possibilidades de acontecer. Hamed, em Renovando Atitudes, é o nome do livro, diz que a reencarnação do ser humano exercita a nossa independência. Nós temos vidas, multividas, milenares em papéis sociais extremamente diversos para que a gente possa exercitar a nossa independência. Por quê? A reencarnação, ela propõe a todos nós que somos viajantes temporários. Eu gosto muito de brincar dizendo assim, é como se a gente dissesse assim: vamos ali em Tibau e volto no domingo. Amanhã, o dia das mães, vamos celebrar com as nossas mães lá em Tibau, vamos almoçar e voltar. Vocês vão levar a casa inteira? Não. Somente a roupa do corpo que é extremamente necessária. Assim somos nós. A nossa casa é no plano espiritual. Viemos aqui para esse mundinho de provas e expiações, esse mundinho maravilhoso, simplesmente passar uma viagem. Então somos viajantes temporários. E temos experiência com pessoas, com sexo, com profissão, com países, continentes ou mundos. Porque nós podemos estar aqui hoje no Brasil, na próxima reencarnação está lá na Itália. Então, a reencarnação, ela não destrói os laços de família. Muito embora hoje eu tenha um pai, tenha uma mãe, os laços verdadeiros de amor, que se eu tiver com eles, esses laços vão se perpetuar. Muito embora eu venha a ter outros pais e outras mães, esses laços de afinidade, eles não se dissolvem. Aliás, eles vão criar vínculos afetivos. É o que Hamed coloca. E ele coloca mais. A proposta de Jesus, quando naquela parábola de Marcos, foi lançar um amor sem fronteiras. Se hoje eu tenho um pai e uma mãe, amanhã Armando pode vir a ser meu pai, eu vou amá-lo na mesma intensidade que eu amo meu pai. Hoje. Se amanhã a Ivanice for a minha filha, eu vou amá-la na mesma intensidade que eu amo os meus filhos. Então virou um amor sem fronteiras, um amor sem limites. E outra lição que Jesus vem ensinar é o desapego familiar. Você olha para aquela criança que acaba de nascer, é seu filho, você dá a sua vida por ele. E Jesus lhe propõe o desapego familiar. É duro, para a mãe é duro. Mas é o desapego que Jesus nos propõe. Porque nós voltaremos para a pátria mãe. Todos nós. E sabe como voltamos? Através do desencarne. E isso dói na mãe. Então Jesus ensinou o desapego.
Olhe, você terá outra oportunidade. Olhe, ele pode ser seu filho em outro momento. Esses laços não vão se desestruturar e não vão se acabar. Vão continuar. Então Jesus nos ensina muitas coisas. E Emmanuel diz, num livro raríssimo que eu encontrei, muito bonito, chamado Livro da Esperança, que a parentela é o instituto primário da caridade, que são os nossos parentes, né? Seja pai, mãe, filho, primo. A parentela é o instituto primário da caridade, porque, olha, não tem uma coisa que você exercite mais a caridade moral do que encontrar um irmão extremamente bruto e ignorante, né? E que você tenha, porque você é obrigado a conviver com ele. Porque muito embora você se afaste fisicamente dele, ele jamais vai deixar de ser irmão enquanto você estiver encarnado. Então, é um instituto primário de caridade, né? E aí, só passando aqui. E aí Kardec, ele bem coloca, depois dessas explanações de falar sobre essa parábola, que Jesus estabelece que existe laços corporal e laços espirituais, né? Que os laços corporais nós já conhecemos, né? São aqueles. Eles não estabelecem necessariamente afetividade. Existem pessoas que você conhece, que você tem um encontro com ela, não necessariamente amoroso, mas você conversa com ela, tem uma situação de amizade, não necessariamente você tem um vínculo afetivo com ela. Já os laços espirituais, eles são completamente diferentes. E aí onde ele diz que se estabelece a família. Por que existem pessoas dentro do mesmo clã, dentro da mesma família, que são completamente avessas e não se entendem, e de repente você, numa amizade, num coleguismo mesmo de trabalho, descobre uma afinidade e uma relação afetiva tão profunda, que é como se o membro da família não é tão importante quanto aquele amigo. Então a gente começa a perceber que o laço de família, o laço espiritual que Jesus propõe, essas ideias de pensamento, são sentimentos recíprocos, são sentimentos que propõem uma vivência eterna, porque somos eternos, né? E aí, ainda nesse livro que Emmanuel coloca, o Livro da Esperança, ele coloca que é muito fácil a gente fazer a caridade com as pessoas de fora. Porque muitas vezes não estabelecemos afinidade com aquela pessoa. E às vezes damos tempo e dinheiro que nos sobram. Nós fazemos a caridade moral, aliás, material. Emmanuel nos diz que em casa, porém, somos constrangidos ao exercício da assistência constante. Porque se você tem um filho que é problemático, você está diariamente com ele. Eu gosto muito de colocar assim, a adolescência, né? Ter um filho adolescente que é problemático e ele não tem independência financeira, ele não pode sair da casa dos pais, ele tem que conviver com os pais, então a assistência é constante. Constante, né? Então ele diz que é no reduto doméstico, é no lar, por trás das paredes que nos isolam, né? Dos aplausos públicos, né? Porque muitas pessoas fazem a caridade vendo que é o benefício ou vendo os aplausos que podem existir, que a vidência divina nos experimenta a madureza tal ou proveito dos bons conselhos que ministramos. É aqui, é no lar, nesse reduto familiar, que vamos aprender a exercitar virtudes que nós lemos no Evangelho, né? Naqueles capítulos que nós devemos exercitar. E aí ele coloca cada um dos membros da família ideia desenvolver determinadas virtudes. E eu sempre lembro de Haroldo Dutra para dizer, são os nossos personal trainers. Um personal trainer é um treinador. Um treinador, se você quer ganhar massa muscular, perder massa muscular, você contrata um profissional para isso. Nós temos esse personal trainer de virtudes. Se você
tem um filho que é problemático, ele vai lhe treinar na paciência. É o que Emmanuel coloca. No outro, a lealdade. Então nós temos os familiares necessários para que nós treinemos as nossas virtudes. Aí já dá para a gente ter um panorama geral das virtudes que nós precisamos amadurecer em casa, no lar. Basta analisar os membros. Basta analisar os membros. Então ele diz: a pretexto de auxiliar a humanidade, não fujas do caminho fervente de lutas em que a vida te colocou sob o telhado que te respiras, né? Que a gente não saia por aí fazendo caridade, esquecendo de exercer a caridade dentro do nosso próprio lar. Não é que vai errado fazer a caridade fora, de forma alguma. Você tem que fazer a caridade fora e dentro do lar, porque você precisa exercitar, né? Mesmo porque os preços de todos os esforços da existência física, né? Ainda, ele coloca, refazes milhares de vezes, milhares, irmãos, coloca, as tuas demonstrações de humildade e serviço perante as criaturas que te cercam, ostentando os títulos de pai ou mãe, né? São milhares de vezes, porque muitas vezes nós caímos naquela de que a gente não tem uma postura de gratidão para com os pais. Então, milhares de vezes nós devemos ter essa postura de gratidão, porque em nenhum momento nós devemos ter uma postura de ingratidão, mesmo quando eles estiverem que a gente julga errado, porque somente a Deus compete a eles, né, o julgamento, se eles estão fazendo errado ou não. Não compete a nós, filhos, né? É essa a mensagem da espiritualidade. Ou ainda, ele até coloca como esposa, esposo, filho ou irmão, porque é tua vitória moral junto deles que depende a tua admissão definitiva, né, entre os amados que te esperam, nas vanguardas de luz, em perpetuidade do regozijo da família maior. Então, essa família maior nós poderemos entendê-la agora, né? Se nós começarmos a exercitar o Evangelho nas nossas vidas, colocarmos isso como prioridade, para que a gente possa exercitar a nossa reforma íntima. E é por isso que muitas vezes nós falamos, né, inúmeras vezes da necessidade da reforma íntima, para que a gente comece a entender todos os postulados de Jesus, os seus mandamentos, e honrar pai e mãe é um exercício diário, né? E hoje, né, um dia antes, né, onde nós celebramos, né, o Dia das Mães, que até estava conversando aqui, né, Armando, no segundo domingo de maio, em que nós celebramos o Dia das Mães, um aluno do Oeste me perguntou, fez a seguinte pergunta: se haveria aula amanhã, né, se amanhã teria aula. Aí eu fui e respondi: amanhã nós teremos aula normalmente, né? E aí ele questionou: nossa, mas amanhã é o Dia das Mães, né? Os espíritas não celebram o Dia das Mães, né? E aí eu disse, para o espírita, a gente estava conversando sobre isso, né, Armando? Para nós espíritas o fardo é ainda mais pesado. Por quê? Porque o espírita, né, enquanto algumas pessoas celebram apenas uma vez ao ano, nós espíritas temos o dever, né, de celebrar o Dia das Mães todos os dias. Por isso que não há feriado para a gente amanhã, porque se fosse assim a gente não trabalharia o ano inteiro, porque nós temos o dever e a responsabilidade de celebrar esse dia todos os dias, né, da nossa vida, da nossa existência. Por isso é mandamento e mandamento cristão. E aí eu pedi para que ele fizesse a leitura
seguinte trecho de Emmanuel, em que ele fala sobre o que é ser espírita. Ser espírita é constituir-se em núcleo de ação edificante, através do qual principicia a nova era. O espírita, onde surge a destruição, converte-se em apelo ao refazimento. O espírita, ele não deve perder tempo em reclamar, né? Quando ele vê algo indisciplinado, ele faz esteio da ordem, né? E onde lavra o pessimismo, ergue-se de imediato por mensagem de esperança. Compete a nós refletirmos, que esse é só um pequeno trecho desse texto, se nós somos espíritas, segundo Emmanuel, ou somos aqueles que apenas reclamamos. Porque o espírita não é aquele que deve reclamar, é aquele que deve refazer. Quando ouvir disciplina, que traga a ordem. Ele se converte em ação edificante. Né? Então compete a nós fazer essa livre reflexão para que a gente saiba se a gente está no caminho ou não. E aí, não quer dizer que a gente não possa homenagear o Dia das Mães, não é? Isso quer dizer que nós temos mais consciência nos papéis de pais, né? É uma responsabilidade tanto espírita. Por isso nós vamos homenagear todas as mães hoje, nada mais justo, não é? E aí eu gostaria de pedir a todas as mães que ficassem em pé. Nós vamos fazer uma homenagem. Então vai ser na capela mesmo. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Me diz por que o céu é azul. Explica a grande fúria do mundo. São meus filhos que tomam conta de mim. Eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar. Eu moro na rua, não tenho ninguém. Eu moro em qualquer lugar. Já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Eu moro com meus pais. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não
Muita paz a todos.